Boa tarde. Estamos com o Vitor Casimiro, que é servidor da Receita Federal, que está tirando dúvidas para nós a respeito da declaração de imposto de renda. Vitor, que despesas o contribuinte deve declarar? Bom, ele tem despesas que são obrigatórias. Aquelas despesas e pagamentos que ele fez a pessoas físicas, se ele é, por exemplo, locatário de um imóvel locado a uma pessoa física, ele obrigatoriamente deve declarar esses valores. Os pagamentos feitos a prestadores de serviços, arquitetos, advogados, médicos. Nem todas essas despesas ele vai poder se deduzir, mas ele é obrigado a declará-las para que a Receita tenha informações que possa cobrar o imposto de renda desses demais prestadores de serviços. E se o contribuinte não declara, ele está sujeito a uma multa de 20% do valor não declarado. Então, mas as deduções, essas despesas que ele abate no seu imposto de renda, são de 7 tipos. São os dependentes, né? É preciso que ele fique atento ao que a legislação tributária define como dependente, porque se ele lança um dependente que não preenche aquela definição, ele poderá ser autuado pela Receita. A Previdência Oficial, tudo aquilo que ele recolher para o INSS. No caso dele recolher o INSS e também optar por uma previdência complementar, especialmente o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, ele vai poder se deduzir em até 12% dos seus rendimentos tributáveis. Então, se eu recebo R$50 mil ao ano, eu posso ter um PGBL de até 6 mil para que toda essa despesa desses 6 mil sejam dedutíveis. Sobre aquele valor não vai incidir imposto de renda. Além disso, as despesas com instrução, escolas, universidades, as despesas médicas, tanto as despesas de instrução quanto de despesas médicas, elas são tanto para o titular, o declarante, como seus dependentes. Ele pode se deduzir também do livro caixa, que são, no caso dos prestadores de serviço autônomo, aquelas despesas escrituradas no livro caixa que são necessárias e obrigatórias para que ele possa fazer o seu negócio girar. Para isso, ele pode baixar um programa, o livro caixa no site da Receita, que vai ajudar nesse preenchimento. E quando ele for declarar, quando ele for transcrever esses dados, há uma forma dele importar os dados do livro caixa diretamente para a declaração. Ok. E as pessoas casadas, existe um procedimento, aí entra também na questão do dependente? Sim, as pessoas casadas elas têm uma possibilidade de declarar em conjunto. Nesse caso, todos os bens comuns e os rendimentos terão que ser incluídos na mesma declaração. Geralmente, essa não é a maneira mais vantajosa, mas o contribuinte não precisa se preocupar com isso. Ele pode preencher sua declaração, incluindo os seus rendimentos e do seu cônjuge, e depois excluir, vendo que se aquilo não é o mais vantajoso. O próprio programa vai ajudando a calcular. Quando ele faz a declaração em separado, o esposo e a esposa fazem em separado, ele terá que ter atenção ao seguinte: ele tem a vantagem, que é, ele vai poder lançar mão do desconto simplificado. O que é isso? Ele pode deduzir-se de até 20% dos seus rendimentos sem qualquer comprovação, ilimitado a R$ 13.916 e alguns centavos. Isso o programa também vai orientar. Então, quando um casal declara em separado, cada um dos declarantes vai poder lançar mão desse desconto simplificado. Significa dizer que sobre R$ 13.916 vezes 2, não pagará imposto desses rendimentos do casal. Agora, ele precisa estar atento na hora que ele inclui dependentes, porque quando ele inclui dependentes, filhos, o próprio pai ou mãe do declarante, é como se essa declaração fosse a declaração conjunta, como se fosse uma declaração conjunta de casal. Ele precisa trazer todos os rendimentos para a declaração. Então, esse é um dos motivos que leva muitos contribuintes a cair na malha fina, porque eles desconhecem que, ao colocar um dependente na declaração, todos aqueles rendimentos, ainda que de pequeno valor, como bolsas de estudo, valores de estágio, aqueles valores recebidos pelos filhos, pelos pais, uma pequena pensão do INSS no valor de um salário mínimo, tudo aquilo terá que ser somado. Então ele vai ter que fazer a opção. Eu coloco o dependente, eu coloco a minha esposa na minha declaração, vale a pena? Eu terei que trazer todos os rendimentos. Na maior parte dos casos é mais interessante ele fazer a declaração em separado. Mas o programa auxilia e ele pode incluir e excluir facilmente o declarante, que a declaração é toda atualizada, como se ele não tivesse colocado o dependente ou o cônjuge. Ok. Que vantagens tem quem entrega a declaração de imposto de renda mais rapidamente? Bom, ele tem uma vantagem importante, que
tirando os contribuintes protegidos pelo Estatuto do Idoso, que é a lei, se eu não estou enganado, 10.743, que tem assegurado a prestação de serviço público com mais celeridade, são aqueles contribuintes maiores de 60 anos, todos os demais contribuintes que entregarem primeiro a sua declaração terão a sua restituição também antecipada. Ao fazer a declaração, o contribuinte tem uma grande vantagem, que é obter a sua restituição. A única forma, se ele teve alguma retenção na fonte, se ele recebeu salários, alguma ação judicial, proventos de aposentadoria, se ele fez um saque de previdência privada, tudo isso tem uma retenção na fonte. E a forma dele ter a sua restituição é preenchendo a declaração. E ao declarar, ele pode lançar mão de todos os direitos que a legislação lhe facultou dessas deduções. Porque o imposto de renda, ele tem dois momentos. Ele tem a antecipação mensal, que são esses valores retidos na fonte, e depois o ajuste anual. Agora, entre março e abril, os contribuintes são convidados a fazer o ajuste anual, a declarar aquelas despesas que vão reduzir o seu imposto de renda. Então, eu até recomendo o contribuinte que quiser, há um aplicativo no site da Receita chamado Simulador de Alíquota Efetiva. Ele preenche os seus rendimentos, preenche as suas deduções, as despesas médicas com dependentes, despesas com instrução, a previdência oficial, previdência complementar, eventualmente até uma empregada doméstica. Todo contribuinte que paga o INSS do seu empregado ou empregada doméstica vai ter todo aquele valor da contribuição patronal deduzida do seu imposto de renda. E uma dedução muito especial, porque ela não vai reduzir a base de cálculo, ela não vai reduzir os rendimentos, ela reduz direto do imposto. Então, um contribuinte que tenha R$ 860 de imposto a pagar, imposto apurado no final da declaração, se ele tiver pago a sua empregada doméstica e recolhido o INSS dessa empregada doméstica nos 12 meses, ele vai reduzir praticamente a zero o seu imposto a pagar. Então, é somente através da declaração que ele pode lançar mão de todas essas vantagens. Não há outra forma dele comprovar para o fisco que ele teve aquelas despesas e que ele tem o direito àquela restituição acrescida, dadas as deduções e despesas que ele teve durante o ano. Então, o ideal é fazer sozinho ou sempre procurar auxílio, principalmente de contadores, visto que a maioria dos empresários já tem contadores contratados? É uma opção muito individual, é uma opção muito pessoal de cada um. Mas o que nós podemos dizer é que o programa da Receita, o IRPF 2012, ele já facilita muito o preenchimento da declaração. E digo mais, o contribuinte que tem qualquer dúvida diante da telinha do computador, ele coloca o cursor sobre qualquer campo vazio da declaração e ao clicar o F1, ele vai ser remetido a um tira-dúvidas específico sobre aquele campo que ele indicou. Ele não vai cair num índice que ele ainda vai ter que procurar, onde é que está a dúvida dele, não. Se ele indicar para o programa, colocar o cursor sobre o campo vazio e clicar F1, ele já vai ter a dúvida específica sobre aquele campo que ele indicou. Ainda, ele tem à sua disposição uma publicação anualmente atualizada pela Receita chamada Perguntas e Respostas. São cerca de 700 perguntas respondidas, com praticamente esgotando todas as dúvidas que o contribuinte pode ter na sua declaração. Agora, se ele se sente mais à vontade, mais seguro ao contratar o serviço de um contador, uma pessoa que realmente já conhece toda essa legislação e vai poder orientá-lo, ele faz uma boa opção também. Mas se ele não tem recursos para isso, o próprio programa da Receita, através desse F1, desse Perguntas e Respostas, já tira as dicas, já tira as dúvidas, já dá muitas dicas, e ainda ele tem a possibilidade, Michel, de criar um código de acesso. Esse código de acesso, ele é criado, é uma senha, um código de vários dígitos, que é criado a partir do número do CPF do contribuinte e o número do recibo da declaração dos 2 últimos anos, de 2011 e 2010. Além de uma senha que ele coloca, então ele vai guardar o código de acesso e essa senha e com isso ele vai acompanhar o processamento da sua declaração diretamente no site da Receita. De modo que poucos dias depois de entregue a sua declaração, ele já sabe se ela foi processada e, portanto, terá direito à restituição. Ele já sabe se a declaração está com pendências, se há algo que a Receita tem dúvidas ainda sobre aquela declaração e reteve na malha. E com base nisso, ele clica nessa pendência, ele recebe a informação do motivo que ocasionou a retenção daquela declaração. Então ele volta, vê se ele cometeu algum erro de digitação, esqueceu de colocar algum rendimento, esqueceu de colocar algum rendimento do dependente, pode retificar sua declaração e com isso a declaração é processada e ele volta para a fila do lote de restituição. O primeiro lote está previsto para o dia 15 de junho de 2012. Ok.
Existem multas ou penalizações para quem não entrega dentro do prazo? Sim, existem multas. A mais conhecida é a multa pelo atraso na entrega, e essa nós esperamos que ninguém corra nela, porque pelo simples fato de ultrapassar o prazo, de deixar para entregar depois do dia 30 de abril, ele está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que é uma multa expressiva, mas essa multa ela pode chegar até 20% do imposto devido se ele demorar 20 meses de atraso na entrega da sua declaração. Então, ele deve preencher sua declaração, transmiti-la até o dia 30 de abril, até porque ele tem essa opção que nós conversávamos no início, sobre o desconto simplificado ou de usar todas aquelas deduções, ele só pode fazer até o dia 30 de abril. Depois que ele entregar a sua declaração, ele não pode mais mudar a forma de tributação que ele escolheu. Se for mais ou menos vantajoso, ele terá que decidir isso até o dia 30 de abril. Então, por isso que nós não recomendamos que ele deixe para a semana final para tomar essa decisão, que ele vá analisando, com a ajuda do programa da Receita, ver qual é aquele modelo de declaração que ele vai ter imposto menor a pagar ou um imposto maior a restituir. Além disso, o dia 30 de abril não apenas é o último dia para a entrega da declaração, mas é também o vencimento da primeira parcela do imposto. Então, se ele deixa para entregar sua declaração na última hora, é só naquele último momento, na reta final, que ele vai saber quanto que ele deve ou quanto que ele tem a restituir. Então, pode ser que ele, não tendo disponibilidade para pagar aquele valor, o que é que vai acontecer? Ele será obrigado a parcelar o seu imposto e, a partir da segunda parcela, ele já vai incorrer em juros. Aquelas parcelas são atualizadas mês a mês pela taxa Selic. Ok. Quantas declarações a Receita em Juazeiro do Norte espera receber até 30 de abril e se existe uma perspectiva de aumento de declarações aqui no município em relação ao ano passado? No ano passado, a Receita recebeu 64.223 declarações. Vale dizer que esse número de declarações abrange o município de Juazeiro e outros 52 municípios do centro-sul do Ceará, do Cariri e do centro-sul. Então, abrange desde contribuintes de Icó, Iguatu, Senador Pompeu, Crato, todas essas cidades importantes do centro-sul. E essas declarações, a Receita espera um crescimento aí, talvez da ordem de 2,5%, algo em torno de mais umas 300, 500 declarações. Então, deve ultrapassar 65 mil declarações entregues esse ano. Ok. Gostaríamos de agradecer a presença do Vitor Casimiro em nosso programa e deixá-lo à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço, Michel, e ao CDL essa oportunidade. Em nome da Receita Federal em Juazeiro, é um prazer levar informações ao público e que ele se sinta à vontade, que ele baixe o programa, vá se familiarizando com ele, vá preenchendo sua declaração e que ele tenha o imposto de renda como algo da sua educação financeira. Que ele todos os meses vá guardando os seus olerites, vá guardando os seus recibos médicos, vá guardando aqueles recibos, os extratos bancários, porque quem tem os documentos em ordem, ele praticamente transcreve aqueles dados que estão no papel para a declaração. E os contribuintes, os bancos, as administradoras de imóveis, as fontes pagadoras, as empresas ou o poder público já entregam um informe de rendimentos, um extrato anual da sua conta bancária no modelo que é exigido pela Receita Federal. Então, ele, por exemplo, rendimentos tributáveis, já vai haver um campo no programa da Receita com esse nome. Então, basta ele copiar do papel para... Agora, é claro, aquele contribuinte que recebe de muitas fontes pagadoras, ou então que é prestador de serviços e tem dezenas, centenas de clientes, centenas de pessoas a quem ele vende ou presta seus serviços, aí sim, nesse caso, ele depende muitas vezes de um profissional que vá fazer essa contabilidade e vá poder organizar as suas finanças de modo que esse período de março a abril seja um período de tranquilidade, que ele já cumpriu o seu papel muitas das vezes. Ele já recolheu mensalmente o valor do imposto de renda retido na fonte e agora é só uma prestação de contas com a Receita que ele vai muitas vezes exercer seu direito a uma restituição devida, né? E na eventualidade dele ter a sua declaração retida na malha fiscal, ele cria o código de acesso, acompanha o seu processamento e já vê, poucos dias depois de transmitida a declaração, por que ele teve aquela retenção, o que ele precisa fazer para corrigir e a vida que segue. Ok. Boa tarde, o CDL na TV volta já.